Boa tarde, meu nome é Patrícia, eu sou de Mogi das Cruzes, sou do Instituto Dona Placidina, né? Essa é a minha escola, é uma escola bastante antiga na cidade, né? Nós temos 84 anos, cerca de 1.800 alunos, né? Já trabalho na instituição há 22 anos, né? Eu trabalho lá. E eu sou professora de matemática, né? E sou coordenadora pedagógica do ensino médio da escola. Eu penso assim, né? Como eu trabalho com ensino médio, com os terceiros anos, eu verifico que o jovem, né, ele vem ligado a essa tecnologia, que tanto a gente fala, o celular, os tablets, o computador. Porém, essa tecnologia, por detrás dela, nós temos a questão social, nós temos a questão comportamental e nós temos a questão emocional. Então, quando se fala, né, de trabalhar a questão das competências através da tecnologia, nós temos uma preocupação assim bastante grande lá no colégio. A gente tem tablet, a gente tem lousa digital, né, a gente tem a sala multimídia, vamos chamar assim. Porém, a nossa preocupação de ter essa tecnologia na escola é de não simplesmente nós trabalharmos a questão do velho no novo, né, mas a maneira de como trabalhar com essa tecnologia, de que forma. E toda essa aprendizagem, todo esse trabalho, nós sabemos que ele tem que ser de forma mediada, né? A importância do professor como mediador no processo de aprendizagem, do ensino-aprendizagem desses nossos alunos. Então, o que acontece? Na nossa escola, nós tínhamos a preocupação, né, eu sou professora de matemática, a gente sabe que todo lugar, essa questão da matemática. Então, a escola, o ano passado, né, nós entramos num projeto que era piloto e que agora ele já faz parte da nossa, somos parceiros desse trabalho, desse projeto, onde nós tínhamos a preocupação com a matemática, né, que era o desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. E aí nós aderimos ao projeto, vou falar, não iria falar, mas eu vou falar que é o projeto MindLab, né? E, a princípio, então, quando nós fomos para o laboratório, porque nós trabalhamos com ensino médio, nós trabalhamos já no laboratório com os tablets, e nós percebemos o quê? Que quando a gente foi para o laboratório, a princípio, né, quando o projeto ele entrou na nossa escola, vamos chamar assim, ele veio fazer parte, nós fizemos, primeiro, todo um trabalho de orientação com o grupo. Independente de quem fosse trabalhar com o projeto, quem fosse trabalhar no laboratório, tinha que conhecer e participar do que está acontecendo dentro da escola. Então, eu como coordenadora, no caso, trabalho diretamente com o projeto, porque a preocupação era essa, só do desenvolvimento raciocínio matemático, então, os professores de matemática trabalham no laboratório. A princípio, então, o que eu fiz? E continuo fazendo pelo menos uma vez por mês. Nós nos reunimos com um grupo de todos os professores, né, do ensino médio, e todos os professores fazem parte desse projeto. Todos eles trabalham, todos eles entendem o que está acontecendo na escola, qual é o curso que nós estamos trabalhando e que etapa que nós estamos do projeto, para que esses professores possam trabalhar com os alunos também dentro de sala de aula em cima disso, desse desenvolvimento. E aí, então, o que a gente percebeu? Que no momento que a gente sentava, né, que a gente senta para planejar cada uma das aulas, a gente percebeu que o projeto ele é muito mais profundo, vamos dizer assim, né? Não fica só na questão do raciocínio lógico. Eu digo assim que para a gente lá no ensino médio, no terceiro ano, ele acaba sendo até que uma consequência do trabalho que a gente desenvolve. Mas todo esse trabalho é em cima do quê? Do trabalho de transcendência de nós, professores, da maneira que a gente desenvolve o projeto. Então, são assuntos, são cursos que são trabalhados, né, nós chamamos de cursos, que são trabalhados uma vez por semana, nós vamos para o laboratório com os alunos, e eles fazem toda essa interação onde entra a parte tecnológica. Eles trabalham com os tablets, porém, não é simplesmente ele clicar lá e ver o que está acontecendo. Eles vão interagir com aquele momento dentro do projeto, dentro da aula. Eu me empolgo assim, eu não gosto de falar, mas quando eu começo a falar, eu me empolgo. Então, todo esse trabalho, né? As aulas são divididas sempre em 3 partes. De super importância, a apresentação do tema da aula, que é toda essa contextualização que a gente vai fazer com o aluno. São cursos que são trabalhados ao longo do ano, né? No primeiro semestre nós trabalhamos aí
com os primeiros anos resolução de problemas, agora a gente está na parte do trabalho em equipe e vamos entrar na questão da resiliência. Então, com todos esses temas que são abordados dentro do projeto, nós vimos que a coisa era muito mais profunda, né? Dava-se para abordar, trabalhar, desenvolver outras coisas com os nossos alunos dentro da escola. Então, o que acontece? Eu já falei um pouquinho. Aqui a gente dentro do laboratório, né, na mediação da aprendizagem, professor e alunos, né, com os objetivos e as estratégias de ensino, sempre caminhando ali de forma alinhada, porque senão se perde, né? Aqui os alunos. E o que acontece? Quando nós desenvolvemos esses temas dentro de sala de aula, nós desenvolvemos esse trabalho no laboratório, na sala de aula, os alunos, eles fazem a contextualização do que nós trabalhamos. Então, como é que funciona? Pelo menos uma vez por semana, cada grupo do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, todas as séries na nossa escola trabalham com o projeto, né, todos os anos. Porém, eu do ensino médio, que é a parte da tecnologia, por causa dos tablets, né, a maneira que a gente desenvolve o trabalho. Eles são, cada turma, uma vez por semana, é responsável por esse trabalho de contextualização. Então, eles são responsáveis para fazer a acolhida dos colegas das outras turmas na hora do intervalo. Então, uma vez por semana, eles bolam uma atividade com referência àquilo que foi desenvolvido dentro de sala de aula. Então, aqui seria uma foto. Isso aqui, bem simples, a gente fala de tecnologia, foi o dia do abraço na escola, abraça essa ideia, né? Aqui, usando uma das nossas metodologias, que era a questão, para se trabalhar a questão do autocontrole, né, que é o método do semáforo, que a gente trabalha com eles. As atividades que eles utilizam, a tecnologia e os temas que nós abordamos para trabalhar dentro de outras disciplinas. Aqui é um trabalho que é feito junto do professor de sociologia, né, filosofia, que a gente é um trabalho assim bem intenso a questão do bullying, né, do cyberbullying, que a gente está trabalhando agora na escola. E aqui, que a gente chama no encerramento deles lá, que é o fórum de discussão. Nesse fórum de discussão, é um trabalho que nós iniciamos, como fechamos o primeiro semestre, por essa questão das redes sociais, né, que a gente percebe que eles postam na rede coisas que lá na frente, né, o arrependimento vai bater, a questão do bullying, né, uma série de coisas. Então, partiu deles mesmos, quando a gente estava num assunto discutindo, que a gente estava falando a respeito da bola de neve. O negocinho é desse tamanho, né, e de repente vira uma catástrofe, né? E eu falei para eles numa das aulas, eu falei, gente, o que a gente poderia citar como exemplo, né, do nosso dia a dia, essa questão da bola de neve? E aí eles falaram, professor, a questão das redes sociais. A hora que eu postei alguma coisa, daqui a pouco são milhões. E a gente perde o controle. Né? E a gente sabe que tudo que a gente coloca na rede, uma vez que a gente colocou, a gente não tira mais. Alguém foi lá, fez um print da página, alguma coisa assim, a gente não tira mais. E eu falei para eles assim, o que vocês acham que a gente pode fazer, né, para que a gente tenha um controle, ou que a gente saiba, para que coloque todos a par da situação e que a gente possa fazer alguma coisa de diferente. Aí é um grupo do terceiro ano do ensino médio, e eles montaram esse que a gente chama de fórum de discussão. Então, a gente se encontra a cada 15 dias, né, eu e o grupo, e eles coordenam um trabalho onde dos alunos do terceiro, eles vão chegar até os alunos do sexto ano para esse trabalho da questão do cyberbullying, do que colocar nas redes sociais, o que acontece. Né? Então, todo um trabalho de pesquisa que eles estão desenvolvendo para poder trabalhar com esses alunos. Né? Então, assim, para a gente, só a gente que está no dia a dia com eles ali, com o terceiro ano é difícil, porque eles estão preocupados com o vestibular. Né? Eu trabalho numa escola particular, então onde eles têm a cobrança do Enem, onde eles têm a cobrança da FUVEST e assim por aí afora. Então, e eles estão envolvidos totalmente nesse projeto. Nossa escola é uma escola que ela trabalha muito a questão dos valores, por ser até uma escola católica. Né? Então, todo o nosso trabalho é voltado para esse lado. E para fechar, eu sei que eu tenho ainda alguns minutos, né? Então eu vou passar para vocês, né, um relato de um aluno, porque sempre que a gente termina um curso, uma etapa do curso, a gente monta na escola um painel, né, com relatos, com fotos das atividades que eles desenvolveram, dessa contextualização que eles fizeram durante o ano, durante o semestre.
E eu vou ler essa redação de um aluno, que ele fala um pouquinho onde que ele aplica, né? E assim, eu até estava conversando com a Anitta, né? A questão dessa transcendência, o mais emocional que tenha nessa redação que o aluno colocou. Eu teria várias, teria até uma outra que eu comentei hoje, que um aluno coloca uma situação que a postura dele de encarar determinados problemas na vida dele, quando ele descobre que a mãe está com câncer. Né, e ele coloca toda o trabalho que a gente desenvolve no laboratório. Então ele diz assim, pessoas normais versus pessoas especiais. Um problema que enfrentei recentemente e acredito que seria bom relatá-lo. Segundo bimestre, decido me dedicar mais em casa e em sala de aula, pois havia ido mal no primeiro bimestre. Começo a prestar mais atenção nas aulas, faço os exercícios corretamente. Vejo que estou acompanhando o aluno exemplar da sala. Primeira prova do bimestre, vem chegando. Começo a me preparar para ela em casa. Dia da prova, faço sem problemas. Sinto que fui bem. Chega o dia em que a professora entrega a prova. Tiro uma nota boa, porém o aluno exemplar tira uma nota maior. Pergunto ao aluno exemplar como ele estuda para a prova e diz que não estuda. Aquelas palavras haviam me quebrado, mas decidi não desistir. Dessa maneira, continuou o bimestre. Cada prova que passava, eu ia perdendo minha esperança. Fim do bimestre. Começo a pensar que não importa o quanto eu me esforce, nunca serei melhor que uma pessoa especial e talentosa. Aí ele começa. Fico pensando como é difícil conviver com pessoas talentosas por perto. A pessoa talentosa consegue fazer algo facilmente, enquanto você deve se dedicar mais para fazer coisas que muitas vezes ainda não é suficiente para superar a pessoa talentosa. Nessas férias, tive 31 dias para ter uma boa reflexão sobre isso. Realmente, não há outro jeito. Ou você se esforça para conseguir tal coisa, ou você morre sem conseguir nada. Com esse pensamento, estou conseguindo lidar com esse problema. Mas tem outro problema, como citei acima. A pessoa talentosa consegue fazer algo facilmente, enquanto você deve se dedicar mais para fazer coisas que muitas vezes ainda não é suficiente para superar a pessoa talentosa. E isso acaba com sua força de vontade. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa, porém, no segundo bimestre, com minha força de vontade, consegui vencer essa minha preguiça. Só que no final do bimestre, fui perdendo a minha força de vontade e me tornando novamente aquela pessoa preguiçosa. Esses dias, tive uma aula de Mind Lab, em que minha professora disse: problemas existem em todo o decorrer da vida. Vocês não podem simplesmente fugir deles. Comecei a ter um momento de reflexão. Então ele disse, ela disse, tenham foco, todos vocês têm capacidade. Essas palavras eram as que eu precisava ter ouvido. Elas ficaram ecoando bom tempo na minha cabeça. E no final da aula ela disse, digam, eu sou capaz, e mostrem que vocês têm orgulho de vocês mesmos batendo palmas. Eu bati palmas, mas meio desanimado, até que ela apontou para mim e disse, esse é o orgulho que vocês têm de vocês? Foi aí que eu me toquei, que não posso desistir, por mais que a vida nos dê pontapés, e realmente, se eu quiser, eu consigo, pois eu tenho capacidade. Esse foi o único problema que consegui lembrar, por mais que é o mais recente. Não tenho muitas recordações de outros problemas, pois eu tento esquecê-los. Então, assim, mais do que essa transcendência do aluno, o problema que ele vivia dentro de sala de aula, que era achar que tinha alguém melhor do que ele, e que ele nunca ia conseguir chegar até esse menino que ele tomava como exemplo. Né? Ele lidar com essa situação que para ele naquele momento era um problema. E hoje, tudo resolvido aí. Tudo bem? Obrigada.